Olá pessoal, bem-vindos ao Cirano das Flores, aqui é a Ana Luísa. Essa leitura é a leitura da jornada arquetípica, uma tiragem nova aqui no canal. E também nova opção para encomenda de vídeos personalizados. Essa leitura a gente vai estar explorando a jornada arquetípica para o signo de Capricórnio. O deck já está, o oráculo aqui já está embaralhado. Vou cortar e nós vamos começar aqui tirando as cartas. Aqui a gente vai ver qual jornada arquetípica que vocês se encontram, né? Ou seja, qual arquétipo que está ativado, o que está sendo trabalhado, por quê, qual o propósito disso, para onde isso está te levando, né? Vamos tirar aqui, só colocar as cartas aqui, para ir facilitando o meu caminho aqui, né? A própria leitura é uma jornada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. É um caminhar, né? Da primeira até a última. E aqui, não por acaso, né? Muito apropriado aí vocês terem saído com o arquétipo do pai. Porque é um arquétipo que se conecta diretamente ao signo de Capricórnio, né? Então, vocês todos têm esse arquétipo como algo importante. Então, aqui tem questões do... Primeiro, obviamente, o relacionamento com o pai, né? Segundo, para homens, quer que tenham filhos ou não, o potencial de ser pai existe, né? Mesmo que você, por acaso, esteja ouvindo, não teve filhos, não vai ter, não importa, né? Você carrega esse potencial em você. E também, né, a questão desse arquétipo, que é claro que todos nós carregamos internamente também, faz parte da nossa constelação arquetípica, né? São os papéis, as funções que a gente exerce aqui. E umas mais específicas do que outras, umas mais ativadas em certos momentos do que outras, tá? E agora esse momento vem, então, esse arquétipo muito, muito importante para vocês, que ele conecta basicamente com Saturno, né? E que é exatamente o planeta regente de Capricórnio. E o Capricórnio extremamente ativado aí desde 2018 com a presença do planeta Plutão, né? E Plutão vem para fazer transformações profundas, tá? E aqui a gente vê essa árvore, né? Pode representar a árvore genealógica, pode representar o patriarca, né? Então, o patriarca que dá origem a uma linhagem. Qual foi a origem da sua linhagem? De onde vêm as suas raízes, tá? Então, tem todas as questões também do provedor, da autoridade, né? Dos princípios masculinos, tá? Também dos princípios de fazer crescer e da abundância, tá? Então, Plutão tá falando aqui dessa árvore, né? Ela tem um lado luz e tem um lado sombra. E o Plutão vem justamente para trabalhar esse lado sombra, para limpar karmas, limpar questões de família, limpar karmas ancestrais, né? E trazer aquilo tudo para a luz, para começar uma nova plantação, uma segunda etapa, uma segunda chance, trazer uma nova colheita, né? E quando a gente pensa no nível arquetípico, não estou falando de homens, de mulheres, no nível arquetípico, é o pai que vai para a lavoura, que vai plantar, que vai colher, né? É o pai que primordialmente é o responsável pelo sustento da família, né? De novo, não estou falando de homens e mulheres, falando do princípio arquetípico, tá? Do papel. Lógico que ele pode e é exercido por homens e por mulheres, né? Aqui tem uma questão arquetípica também do pai religioso e do pai espiritual, tá? Então, à medida que vocês vão aí limpando essas questões que são pessoais, vocês abrem essa luz para esse pai arquetípico, né? Então, a gente fala muito da mãe Gaia, do planeta Terra, mas tem também o céu, né? Então, o céu representando o pai, ou pode ser também Deus, né? E a gente fala muito pouco também de José, pai de Jesus, como pai arquetípico, né?
a gente também a gente tem que equilibrar as coisas. Falando nossa cultura, porque existem muitas culturas, muitas tradições, né? Mas a gente tende a achar que o feminino está sempre relegado, mas não é bem assim também, né? Então, pode estar na hora também da gente resgatar o que há de bom no princípio masculino, né? E também deixar de lado as coisas que a gente projeta como negativo nos homens. A mesma coisa é feita com mulheres, né? Mas não é essa a questão. A questão é que a gente resgatar também o divino masculino, que a gente precisa dele tanto quanto a gente precisa do divino feminino, né? E é até uma questão de perpetuação da espécie. Eu acho, lógico que estou falando também simbolicamente e das nossas forças internas e como a gente atua e interage no mundo também. Então vocês têm um papel específico de estar aí trabalhando, né, especificamente esse arquétipo. Então, tanto para você individualmente, quanto na sua linhagem, na sua ancestralidade e nos seus descendentes, tenha você filhos ou não, né? Se você não tem, alguém na sua família tem, não importa, ou mesmo que seja longe, né? E isso também tem um impacto global, né? Isso recai sobre vocês nesse momento, né? Mas recai não como um peso, recai como oportunidade de estar fazendo um serviço, né? De ampliação de consciência, de cura, de preparação para uma nova etapa, uma nova fase, de reinventar o masculino, né? E tudo que ele engloba, tá? Então, como eu falei, em todas nesses níveis, né? Então, pessoais, interações pessoais, comunitárias, globais, planetárias, né? E a gente vê também essa energia, essa consciência até se expandindo e afetando positivamente também o reino animal, o reino vegetal e tudo que engloba aqui e até fora do nosso sistema, porque aqui também está vindo energia das constelações, dos seres das estrelas, tá? Que também são ou podem ser, né? Os nossos antepassados aí também espirituais, né? Muito bem. Então, para algumas pessoas também tá trabalhando com esse arquétipo, entra nessa questão da sua família espiritual e de conexão com planetas específicos ou constelações específicas, tá? Para algumas pessoas, Vênus, para algumas pessoas, Órion, mas também pode ser muitas outras, tá? Vamos ver o que iniciou ou ativou essa jornada arquetípica aí do pai. Aqui, né, a mudança de forma, o shapeshifter, fala também da persona que a gente representa, né? Como pai, como filho, como a gente incorpora o masculino ou enxerga o masculino. Então, vê essa necessidade dessa transmutação, né? Então, muito também dessa transmutação de Plutão em Capricórnio tem a ver com isso. Então, a gente se curando, reinventando, resgatando o masculino e fazendo ele mudar de forma, né? Então, essa necessidade aí de fazer essa cura, de se reinventar, de evoluir, né? De reescrever uma história, criar uma outra narrativa, né? Com um paradigma mais elevado, mais inclusivo, mais moderno, digamos assim, né? Então, mais fluido, talvez, tá? E então essa necessidade aí que te colocou nessa jornada arquetípica. Vamos ver o que você já trabalhou ou já alcançou nessa jornada. A sereia aqui, no caso, ela fala do mergulho nos seus medos mais profundos, né? E um mergulho na sua psique. E aqui também tem questões de sensualidade, de sexualidade, né? E aí a gente pode acessar, né, bloqueios, traumas, repressão, né? Então, às vezes questões de família, religiosas, questões de como a gente é educado, questões de, lógico que vai variar, né, para cada um, tá? Ou pode ser o oposto também, né? Como a gente pode chamar aí, talvez, um excesso de
libertinagem, não estou falando de forma moral, nem condenando nada, nem ninguém, nem num aspecto, nem no outro, né? Mas estou falando do tema e da questão do equilíbrio aí, né? Não totalmente largado e desestruturado, mas não também, nem também muito rígido, né? Claro que isso aí fica também, eu não estou falando de escolhas individuais, tá? Claro que para você a sua escolha individual, mas estou falando aqui no nível arquetípico mesmo, né? Então isso aí é algo que você já vem trabalhado ou já trabalharam, vai variar com cada um também, né? Vamos ver o que está ativado aqui no momento em relação a esses temas. A energia do Criador. Então, aqui a gente traz todas essas questões, né? Do Pai como Deus, que Ele é o nosso Criador e o Criador do mundo, tá? Lógico que também tem, é difícil falar desses temas, tem também outras visões de mundo, né? Outras concepções de criação de mundo, né? Mas há essa concepção, a gente não pode também negá-la, né? Então, a concepção do Pai Criador. E nós também temos, né, carregamos esse arquétipo e essa habilidade, esse potencial de criar. E a gente está aqui para isso também, se descobrir como criador. Então, isso está ativado, né? E é bem diferente do processo feminino de criação, tá? Então, aqui, foi uma pergunta que eu fiz também para o signo de Virgem, que saiu. É interessante que outro signo do elemento terra, como vocês, né? E essa criação vem de forma mais palpável mesmo, né? Como que vocês se sentem como criadores no mundo material? Dando forma, fazendo algo crescer, algo evoluir, dando seu toque pessoal, né? Então é algo que você traz ao mundo como uma árvore que cresce, cria vários ramos e que vai durar por muito tempo. Essa questão do criador, né, da sua própria vida, dos seus projetos, da sua família, né? Co-criador com outras pessoas, co-criador com o espírito. Como você está ativando isso? Como você se sente, né? Se você está utilizando isso de forma plena, de forma equilibrada, tá? Então tem essas questões aí vindo à tona, né? E é algo que você pode acessar e utilizar, porque são potenciais também, né? E vamos ver para onde você está indo, então, na sua jornada que está diante de você, a Vila. A Vila, ela fala primeiro que tem algo para você contribuir de alguma forma, então, na sua família, na sua comunidade, tá? Mas aqui também fala, né, tá reforçando aquela questão que eu falei, que se é algo que não é só para você, que tem uma contribuição maior. Esse maior também aí pode variar bastante, tá? E aqui também falando que o que você coloca no mundo e contribui com o mundo se traz retorno para você e deve trazer retorno para você, tá? Então, tanto é preciso estar contribuindo, né? Cumprindo o seu papel e participando ativamente, quanto também você tem direito e deve receber de volta, né? Pelo seu esforço, pela sua contribuição, pela sua energia, pelo seu trabalho, o que quer que seja, tá? Mas também na medida certa, né? Então aqui a gente vê muito também essa questão dessa energia do equilíbrio, da reciprocidade, né? De um equilíbrio entre o dar e o receber, de valorizar e também de contribuir, né? Essa questão de contribuir, de cumprir o seu papel é muito, muito importante, né? A Vila também, às vezes, ela fala de um espaço um pouco restrito no qual você não pode ou não consegue se expressar, né, livremente, expressar tudo que você gostaria, tá? E aí também é uma questão de escolhas, né? Quero ficar nesse espaço menor e mais protegido e ficar dentro desses limites, ou preciso de um espaço maior para dar mais vazão à minha criatividade, à minha expressão, ao que eu quero colocar no mundo, ou preciso de mais espaço para o meu trabalho crescer, ou para eu crescer e me expressar como pessoa, tá? Então tem essa questão da vila que representa algum tipo de comunidade, né?
talvez pequena ou menor ou fechada, ou isso se tornou pequeno demais para você. Não que você precise sair dela totalmente, em alguns casos é necessário, né? Às vezes só precisa expandir um pouco, ou começar a frequentar outros grupos e outros ambientes também, tá? Então é um convite também de expansão do seu mundo, de abertura de horizontes, né? E mais espaço aí para o seu trabalho, para a sua expressão criativa, para criar suas raízes, dar os seus frutos, fazer contatos, né? E o que você vai poder fazer então, né? Seja na vila ou seja fora dela. Aqui sim veio essa experiência da caverna, que aí é um espaço protegido, aqui sim é um espaço criativo feminino, né? Porque é o simbolismo do útero. É algo que é preparado ali e que leva um tempo, tá? E que então a gente vê que tem essas várias etapas e estágios, então chegar num ponto que vai ser preciso acessar um outro nível de criação, um outro paradigma, uma outra forma, um outro estilo criativo, né? Então é como se ficasse preparando ali no escuro até aquilo estar pronto, né, para poder ser trazido ao mundo, tá? O masculino ele já está lá fora no mundo, já está interagindo, já está fazendo e acontecendo, né? O feminino, a força feminina nos faz aprender a voltar para dentro, a dar o tempo necessário, a ficar ali germinando, cuidando, se preparando, se transformando, que fala muito daquele processo de shapeshifter, né? Que leva um tempo, tá? Então vai ter esse salto, né? E aqui também fala que talvez para crescer da vila e para ampliar o seu público, para ampliar a sua capacidade de crescimento ou de expressão, ou para você ter mais espaço, mesmo para ampliar a sua consciência, né? É preciso voltar para dentro e passar por esse processo de transformação aqui, tá? É representado pela caverna, pela gruta, né? Esse espaço também é simbólico, mitológico e arquetípico. Vamos ver aqui um aliado que você tem na jornada. Ah, olha aí que coisa perfeita, ó. O útero. Então, o útero, ele carrega, né, esse espaço protegido enquanto algo está se desenvolvendo. E também é um espaço para o qual a gente pode retornar, para a gente se regenerar, se cuidar, se transformar, se reinventar. E aqui, de novo, né, veio de novo essa questão do equilíbrio feminino e masculino. E aqui muito nos processos de autocura, autocriação, autorreidentificação, tá? Quanto também no que você traz ao mundo. Então, a sua própria expressão pessoal, mas também a sua expressão criativa em qualquer tipo de projeto e também carreira, né? Então, a gente vê aqui essa árvore arquetípica representando o pai, branco e preto, também engloba os arquétipos feminino e masculino. Está falando muito de polaridades, né? Que aqui é como se a gente tivesse o dia e a noite e os ciclos, tá? E aí a mistura, né? E é aquele símbolo yin yang que ele fica rodando e fica essa mescla de luz e sombra, de masculino e feminino. Aquilo cria energia. E a energia cria potenciais, né? E o mundo é criado e a gente recria a nossa realidade e refaz os nossos projetos, e a gente se refaz, a gente reconstrói o nosso corpo, né? E aí os potenciais são ilimitados, né? Aqui também essa carta do útero, né? Tem ali um óvulo representado, que é uma pérola, que é algo que está ali protegido, esperando o momento de ser germinado, né? E ser dado à vida, ser dado ao mundo. Aqui também é interessante, né, que embora a mulher tenha ali o óvulo e tenha o espaço para gerar algo totalmente novo, né, ela precisa que venha o princípio masculino para germinar esse óvulo, né, e virar um ovo. Então aqui a gente tem essa complementaridade e esse pé de igualdade e pé de importância. A gente precisa, é isso que o número 2 fala, esse pé de igualdade, né?
Ambos são importantes, ambos são valiosos, ambos são necessários, né? Então a gente vive nesse mundo em busca da harmonia, em busca da unidade. Então aqui vocês estão trabalhando e retrabalhando isso através da reestruturação, da reconstrução do masculino através do arquétipo do pai, tá? Muito bonito isso, é uma função sagrada, é um caminho sagrado e é um propósito, faz parte do seu propósito nesse momento, né? Muito bem. E falando propósito, aqui tem uma carta para falar, esclarecer isso, qual que é o propósito, então, mais especificamente, dessa jornada. Nossa Senhora, ó, olha o ovo, olha o ovo. E o ovo aqui representando essa nova vida, né, que você preparou, que você trouxe ao mundo. E aqui é o 3 da Trindade, né? E a Trindade sagrada, é o princípio masculino e feminino que gera algo novo, é o terceiro elemento. E o terceiro elemento ele é maior do que a soma daqueles dois elementos, né? E aqui, ó, então vocês têm essa jornada toda de criar esse ovo, que é uma nova vida, uma nova consciência, um novo eu, e chegar a esse momento desse ovo rachar e o que está lá dentro ser revelado, ser trazido à vida, né? E aqui está falando, nasce uma estrela, ou nascido da estrela, né? Ou uma estrela que se nasce, o nascimento da estrela, e a estrela está aqui nessa carta, e eu falei também lá no começo da questão das origens estelares, né? Então isso vem na sua consciência, com qual constelação, ou constelações, ou mesmo planetas, você se conecta, ou de onde você veio, ou a sua família, né, estelar, tá? Ou mesmo também para quem tem filho, ou vai ter filhos, pode ter essa função de estar trazendo esse ser, né, de origem estelar, de origem galáctica, para incorporar aqui, né, para incorporar no corpo humano, né. Muito bem, aqui é a última carta, então a gente vê quando essa jornada se encerrar, por assim dizer, né, porque ela meio que se mescla e começa a virar outra jornada, então o potencial para a sua próxima jornada está representado aqui nessa carta, a visão. Nossa, carta poderosa, né? E a gente vê aqui essa ponte, né, entre o espiritual e o material. E que as mãos estão dadas, né? Você com você mesmo, o seu feminino com o seu masculino, o seu princípio, né, masculino com o princípio feminino no mundo, lá fora, com alguém, ou vice-versa. Essa carta engloba o mundo, engloba toda a sabedoria e o poder espiritual do mundo, tá? Então, é uma jornada para entrar num novo nível de consciência, incorporar isso e viver isso. É um caminho de aquisição e depois de estar compartilhando sabedoria, uma sabedoria espiritual mais prática, muito aterrada na natureza, muito aterrada no momento presente, muito aterrada na praticalidade para dar frutos, tá? Para dar frutos materiais, frutos palpáveis e para inspirar outras pessoas nos seus próprios processos alquímicos e arquetípicos, né? Então foram muitos temas, né? Esses temas para muitas pessoas são tranquilos, né? Já estão temas aí muito também discutidos, trabalhados, divino feminino, divino masculino, seres das vindas estrelas, né? Mas para algumas pessoas pode não ser aceito ou digerível. Se não for para você também, você pode assistir para outro signo, seu ascendente, para a lua, ou não for mesmo, não é para todo mundo, né? Esse nível de leitura, então simplesmente pode ir para outro canal, né? E falando que foram temas delicados, né? Que saíram aqui, embora que temas batidos, temas delicados, tá? Mas para quem isso está fazendo sentido, tá batendo um nível aí profundo, né? Então fico feliz também de transmitir essa mensagem organizada dessa forma, né? E para quem quiser algo mais específico para você, encomende sua leitura, uma leitura que vale a pena, muita informação, mexe com a gente no nível profundo, né? Às vezes até quem se incomoda um pouco com a leitura pode estar batendo em algum tipo de resistência interna, né?
E, então, as informações sobre consultas, vídeos são vídeos personalizados, estão no meu site, tem um link aí abaixo. Tem um link para quem quiser participar junto comigo no clube de membros aqui no YouTube com vídeos exclusivos. Tem também para a minha newsletter para vocês ficarem por dentro aí das novidades. Então, desejo tudo de bom, muita luz, muita felicidade na sua jornada arquetípica.